A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em cada coração, neste momento, hoje e para todo sempre. Como bem falou a irmã Nilza, eu não sei se vocês também se emocionaram. Eu estava ali sentado ali, mais ali ao meio, e eu também fiquei emocionado com a peça, com essa apresentação. E isso aqui é uma encenação da realidade que acontece nas nossas vidas. Isso aqui é uma ensinação da realidade da qual nós vivemos. Nós vivemos no mundo físico, porém influenciado por um mundo espiritual, aonde no mundo espiritual existem as forças do bem, como também as forças do mal. E uma força luta contra a outra, uma se opõe à outra. Mas eu quero dizer para você que nenhuma força do mal prevalece contra a força que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma força do mal prevalece diante da força que vem de Jesus Cristo. Mas para que Cristo prevaleça na nossa vida, a nossa vida tem que pertencer a Ele. O Senhor Jesus tem que estar presente no nosso viver. Ele tem que ser o nosso Senhor e Salvador. Porque se nós não o reconhecermos como Senhor e Salvador de nossas vidas, o que vai acontecer é que nós vamos continuar e estar nas trevas, aonde a força do mal domina. Acontece que nós vivemos num mundo de engano, aonde as propostas que são oferecidas para nós, para que nós estejamos vivendo de acordo com o padrão do mundo, não são as propostas que vêm de Deus para as nossas vidas. E essas propostas enganosas que vêm da parte do mundo para nós, usada pelo príncipe deste mundo, o inimigo de nossas almas, o diabo, ele tem a única intenção de nos levar para longe de Deus, para que nós possamos passar a eternidade longe do Senhor. Só tem um jeito de romper com o mal na nossa vida, só tem um jeito de romper com o pecado na nossa vida, só tem um jeito de se livrar das garras do inimigo em nossas vidas, só tem um meio de sair dessa situação, é confessando que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E entenda que isso são decisões que nós temos que tomar. E as decisões que nós tomamos, elas vão trazer para nós consequências. E essas consequências podem ser positivas e podem ser negativas. Mas o que nós devemos entender e não nos deixar enganar é que tudo que existe nessa vida, tudo que nós vivemos aqui nesta vida é passageiro. É passageiro. E o que nós temos que entender é o que será de nós depois dessa vida.
depois que nós passarmos dessa vida. Por isso a Bíblia vai falar que é melhor estar no velório do que no lugar onde tem festa. Por quê? Porque ali nós vamos nos deparar com a nossa realidade, que todos nós um dia desceremos a cova, se Jesus não voltar, se nós não pertencermos a Ele. Todos nós desceremos a cova. E diz a Bíblia que a partir daí segue-se o juízo. Por quê? Porque morto não fala. Porque morto não pode decidir. Porque morto não muda a história. Ele vai simplesmente receber aquilo que ele decidiu em vida. E diante dessa realidade eu vejo que o Senhor, Ele é longânimo, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, quando dá para nós o tempo de nós nos arrependermos dos nossos erros, de quem nós somos, e reconhecer que Ele é o Senhor, o nosso Salvador. Porque a Bíblia diz que um dia Ele vai voltar, porque Ele já esteve no nosso meio. Ele veio trazer a salvação para nós. E essa salvação está aberta. Mas um dia Ele vai voltar para buscar todos aqueles que entenderam que Ele é o Senhor e Salvador. Ele vai voltar e vai resgatar a todos aqueles que o confessaram como o Senhor e Salvador, e vai levar essas pessoas para junto de si, para morar com Ele eternamente na glória. Ele vai voltar. Mas diz a Bíblia que ninguém sabe o dia que Ele vai voltar. Diz a Bíblia que esse dia será como o dia, será como um ladrão que vem e não marca a hora, não diz, não avisa que vai vir. Ou seja, ninguém sabe o dia que a gente pode ser surpreendido com um ladrão entrando na nossa casa. Assim vai ser o dia do Senhor. Ele vai vir quando ninguém mais espera. Ninguém vai estar esperando. E eu imagino que nós vamos estar, logicamente, vivendo as nossas vidas. Uns de qualquer jeito, outros na prática de muitas coisas, e outros esperançosos, esperando o Senhor voltar. Mas diz a Bíblia também que nós temos que sermos vigilantes, estar em constante oração para que nós não sejamos pegos de surpresa, de qualquer jeito, mas que nós estejamos desejosos pela sua vinda, cantando a todo sempre, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque quando Ele nos levar, Ele vai aliviar os nossos sofrimentos. Diz a Bíblia, Apocalipse 14, versículo 13, que quando isso acontecer, nós vamos descansar de nossas fadigas e nós vamos estar juntamente com Ele. São decisões da qual nós temos que tomar no mundo espiritual, porque essas decisões influenciam também o nosso viver aqui nesta vida. Pessoalmente, do ponto de vista familiar e em todas as áreas de nossa vida. Em todas as áreas de nossa vida. Influenciam. Decisões que nós temos que tomar. E quantos de nós talvez esteja aqui hoje sofrendo as consequências das decisões que tomaram na vida? Quantos de nós estamos hoje aqui
talvez pressionados por decisões que nós temos que tomar, mas que nós não sabemos qual decisão tomar. Às vezes nós temos duas opções para escolher qual decisão tomar. E diante de duas opções, nós temos 50% de chance de acertar, como também 50% de chance de errar nessa decisão que, na maioria das vezes, nós não sabemos qual é a certa. Às vezes, nós sabemos até qual é a certa, mas nós não queremos tomar essas decisões no hoje. Queremos deixar para amanhã. Como tem muitas pessoas que vão na igreja, o papel da igreja é anunciar Cristo Jesus através da pregação do Evangelho, tá? E no final da pregação do Evangelho, o pastor faz o apelo e pergunta: quem aqui ainda não conhece a Cristo Jesus? Quem aqui ainda não entregou sua vida para Cristo Jesus? Que queira fazer essa decisão hoje, levante sua mão. E muitos ficam ali, permanecem na mesma, porque entendem que não é a hora da decisão. Quem sabe amanhã, quem sabe quando eu ficar mais velho, quem sabe depois que eu curtir um pouco a vida. E essa é a realidade da qual muitas pessoas enfrentam. Talvez pessoas estejam aqui diante de decisões que tenham que tomar e estão temerosos. Talvez tenha pessoas aqui pensando em colocar um fim na sua família, porque já não suportam mais o que estão vivendo. Talvez tenha pessoas aqui que estão pensando em tirar a sua própria vida, porque já não aguentam mais as aflições do dia a dia, as pressões do dia a dia, as derrotas que vem tendo e as perdas que vem sofrendo. Talvez tenham pessoas aqui pensando em tirar a sua vida. Talvez tenham pessoas aqui no meio vivendo situações que decidiram em suas vidas e essas decisões estão afastando essa pessoa da família, estão afastando essa pessoa de Deus, estão afastando você daquilo que é bem bom. E talvez você esteja arrependido, mas não sabe o caminho de volta. E o que nós temos que entender é que tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que nos separa do amor, do convívio dos nossos, não faz bem para ninguém. Mas acontece é que muitos de nós, pelas pressões do dia a dia, muitos de nós, por aquilo que nós estamos vivendo no dia a dia, temos que optar por decisões que muitas das vezes trazem tristeza para o nosso coração. É como se nós fôssemos obrigados a tomar aquela decisão. E essas decisões causam tristeza no nosso coração. E essas indecisões geram na nossa vida interrogações que nós não sabemos o que fazer, qual decisão tomar diante do momento que nós estamos vivendo, diante da vida que nós estamos tendo. Mas eu quero que você atente que o mundo espiritual, ele influencia o nosso mundo real, o nosso mundo físico aqui. Por isso a Bíblia vai dizer
que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, contra a tudo aquilo que acontece nas regiões celestiais. Há uma guerra espiritual que influencia a nossa vida. Por isso, quando um casal está em conflito, talvez a esposa entristecida com o marido ou vice-versa, tá? Nós temos que lembrar dessa passagem bíblica que eu falei, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, né? Muitas das vezes a gente quer tomar atitudes para que aquela pessoa sinta a dor que nós estamos sentindo, ou que nós venhamos a fazer com que ela venha a ter o mesmo pago, seja pago na mesma moeda. Mas não é isso que a Bíblia fala. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Nós devemos orar e pedir para que Deus intervenha. Diante de pressões grandes, nós devemos orar, pedindo para que Deus nos dê a solução, nos mostre aquilo que nós devemos fazer. Devemos orar e apresentar diante de Deus as nossas causas para que o Senhor venha fazer justiça por nós. Assim a Bíblia diz. Então são decisões que nós temos que tomar, que fazem toda a diferença na nossa vida. Mas eu quero dizer para você que a decisão certa em todo o nosso viver, a decisão certa vem do Senhor. E essa decisão, ela traz paz e traz felicidade para toda a nossa vida. Tudo aquilo que nós decidimos com a ajuda do Senhor, essa decisão traz paz e felicidade para nossas vidas. Mas a primeira decisão que nós temos que tomar é pertencer a esse Senhor. A partir daí, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. As melhores decisões são quando nós tomamos diante do Senhor. E a Bíblia diz isso. Eu queria te convidar a abrir ou a acessar a sua Bíblia em Deuteronômio 17, do versículo 8 ao 12. Deuteronômio 17, do 8 a 12. Este é o quinto livro da Bíblia. O título desta leitura é O Julgamento de Questões Difíceis. Como eu falei, eu quero falar hoje de decisões, mas às vezes nós estamos diante de decisões difíceis. Então aqui o tema dessa leitura, de 8 a... eu quero só ler até o 12, tá? É o julgamento de questões difíceis. E eu queria que você entendesse a dinâmica dessa leitura, que prova aquilo que eu falei para você, que as nossas decisões e as melhores decisões nós temos que tomar diante do Senhor. A palavra de Deus diz assim: se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência ou outras questões de litígio, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher. Vocês virão aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, buscando uma solução
e eles anunciarão a sentença do juízo. E vocês farão segundo o mandamento da palavra que anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terão cuidado de fazer tudo o que eles ensinarem. Façam segundo o mandamento da lei que eles ensinarem, de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que eles anunciarem, vocês não devem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. A pessoa que se mostra orgulhosa não der ouvidos ao sacerdote, que está ali a serviço do Senhor, o seu Deus, nem ao juiz e nem ao juiz, essa será morta. Eu quero ler de novo esse versículo 12 para ficar claro. A pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvido ao sacerdote que está ali a serviço do Senhor, o seu Deus, e nem ao juiz, essa pessoa será morta. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Vamos orar? Deus Pai, Deus amado, Deus de misericórdia, Senhor, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Fala conosco, Pai, nesta hora, aquilo que nós precisamos ouvir de Ti e não aquilo que nós queremos. E que nesta noite nós possamos ter a sabedoria para ter decisões sábias na nossa vida. E essas decisões venham trazer o propósito, o Teu propósito para os nossos viver. Que nós possamos nos alegrar. E o Teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém. Amados, esses versículos nos falam muito ao coração, nos dando uma direção e conselho sobre o que fazer quando nós estamos diante de decisões, sejam sérias ou não, tá? O texto diz que quando a gente estiver diante de situações difíceis, mas o que a Bíblia nos orienta é que todas as nossas decisões, elas têm que serem tomadas a partir daquilo que o Senhor falava aos nossos corações, tá? O contexto diz, tá, que diante de decisões difíceis do povo de Israel, que eles tinham e não sabiam o que fazer, tá? Eles eram orientados a irem diante dos sacerdotes levitas, dos juízes, e apresentar a sua causa diante dessas pessoas que o Senhor consagrou para que fossem juízes, para que estivesse ali diante do povo para decidir as questões. Entenda que naquele contexto, nesse tempo aqui, Deus não falava diretamente com o seu povo. Deus falava através de um sacerdote escolhido pelo Senhor. Deus falava, no caso, por exemplo, através de Moisés. E Moisés ouvia o que Deus falava e Moisés falava para o povo. Então, diz o texto que nós lemos aqui, que diante de situações difíceis, tá, o povo era orientado a ir diante desses sacerdotes levitas, diante dos juízes, apresentavam suas causas difíceis, aquilo que não conseguiu resolver, os litígios, e essas pessoas iriam tomar decisões com base na lei, tá? Com base na lei, e iam dar o direcionamento para essas pessoas. E diz o contexto, diz a leitura que nós fizemos, tá? Que aquilo que essas pessoas decidiram e passaram, aquelas pessoas teriam que ouvir e obedecer fielmente. E não podia se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas fazer exatamente o que esses levitas, esses sacerdotes, esses juízes ordenavam. Tá? É como o nosso contexto hoje, tá? Diante de questões difíceis que são levadas a juízo e numa causa judicial, aquilo que o juiz proferir tem que ser obedecido, porque senão terão consequências.
tá certo? Mas diz o texto que pessoas orgulhosas, né? Porque a decisão do juiz, a decisão do sacerdote podia não ser agradável para aquela pessoa que foi diante dele buscar uma solução. Podia não ser agradável, né? E de repente o seu coração se encher de orgulho e não querer aceitar. Essas pessoas cabia a morte. Porque eles não ouviam e não queriam seguir a orientação da lei. Da lei. Alguma coisa que eles não quisessem ouvir, né? Imagine o litígio de alguém que quer porque quer o divórcio, quer porque quer colocar um fim na sua família, porque tem 1001 desculpas ou acusações dizendo que não dá certo por causa disso, não dá certo por causa daquilo outro, não dá certo por isso aqui, e vai diante do juiz, o juiz vai lá e peça perdão para o seu cônjuge e vá viver com ele até o dia que o Senhor permitir. Nós temos que entender que, na maioria das vezes, não é a nossa vontade que nós devemos seguir, e sim a vontade do Senhor. Eu quero dizer, com toda a autoridade que a Bíblia me dá, é que nós não sabemos de nada. Nós temos que nos submeter à palavra do Senhor, à Bíblia, buscar um direcionamento vindo de Deus para as nossas vidas. E eu quero te dizer que aquilo que Deus falar ao teu coração, segue e obedece, porque vai ser bênção na sua vida, no nome de Jesus. Segue e obedece. Não é aquilo que você quer, não é aquilo que agrada os teus ouvidos, que muitas das vezes nós temos como conselho de pessoas ao nosso redor, seja na família, seja na vizinhança, sejam amigos de trabalho, seja pessoas que nós encontramos na rua, que nós conhecemos, ou qualquer outra pessoa do nosso convívio que nos dê conselho. Não são os conselhos que agradam os nossos ouvidos, mas são os conselhos que vêm do Senhor, que nós temos que ouvir. E muitas das vezes, eles podem não ser aquilo que nós queremos ou achamos que é certo. Mas se você quer ser próspero, se você quer ser abençoado, se você quer ter uma vida guiada pelo Senhor, ouça a palavra de Deus e obedeça para você, que vai ser bênção na sua vida. Se nós formos reler esses versículos de Deuteronômio, nós podemos entender trazendo para a nossa realidade hoje, a partir de Jesus na nossa vida. Eu queria ler um a um para que você possa entender. Eu queria que você me acompanhe. Olha só o versículo 8. O versículo 8 diz: se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher. Amados, dentro da nossa realidade hoje, dentro do que o Senhor Jesus nos fala ao coração, que lugar é esse que nós devemos ir para ter um direcionamento diante das coisas difíceis que nós temos que decidir? Eu tenho certeza, volto a falar, que muitos hoje estão aqui diante de situações que têm que ser tomadas, decisões que têm que ser tomadas, e talvez você esteja na dúvida do que você tem que decidir. Vá ao lugar que Deus te manda. Aonde é esse lugar? Aonde é esse lugar? Vá ao lugar secreto, onde você pode fechar a porta e falar com Deus Pai, que está em secreto,
e Ele vai ouvir a tua queixa, Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir a tua palavra, Ele vai ouvir o teu choro, Ele vai ouvir aquilo que está no teu coração, e Ele vai falar para você o que você deve fazer no nome de Jesus. Nós temos que ir ao lugar secreto diante de Deus Pai, para que Ele fale ao nosso coração. Vá com o coração desprendido, vá com o coração desprendido, porque você vai ouvir exatamente a decisão que Ele tem para a sua vida. Vá na presença de Deus, busque a presença de Deus em oração, busque a presença de Deus, a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, e o Senhor vai estar te orientando aquilo que você deve fazer. Versículo 9, vocês virão aos sacerdotes naqueles dias buscando a solução e eles anunciarão. Quem é o sacerdote que hoje nós temos que seguir e adiante dele? Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso sumo sacerdote. E nós, como eu falei no versículo anterior, nós o encontramos no nosso lugar secreto, nós o encontramos quando nós paramos e buscamos a sua presença, buscamos a sua orientação, fechando os nossos olhos e clamando a Ele para que Ele nos oriente, para que Ele nos mostre a direção, nos dê a sabedoria para que nós possamos decidir as nossas questões, e eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração no nome de Jesus. Versículo 10, e vocês farão segundo o mandamento da palavra e terão cuidado de fazer tudo o que eles ensinarem. Aonde é que nós encontramos os mandamentos? Aonde é que nós vamos encontrar o mandamento da palavra? É aqui, na Bíblia, a palavra de Deus. Não use a Bíblia somente quando você vem à igreja. Não use a Bíblia somente quando o pastor pedir para que você abra em tal passagem. Não use somente a Bíblia aqui na casa do Senhor. Quando chegar em casa, abra a palavra de Deus, mas não deixe aberta num salmo para que ela venha proteger a sua casa, mas abra a palavra de Deus para que a palavra entre no teu coração e traga o direcionamento para a sua vida. Eu falei no culto passado, no domingo passado, Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que vai trazer orientação para as nossas vidas. Versículo 11, façam segundo o mandamento da lei. Vocês não devem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando nós não seguimos a palavra, mas decidimos por aquilo que nós achamos que é certo, nós vamos colher as consequências. Que Deus abençoe que, nesse entendimento, as nossas decisões sejam as mesmas do Senhor. Mas você quer tomar decisão que é certa, que você não tem sombra de dúvida, as decisões que você toma de olhos fechados, na certeza que ela vai dar certa, siga a palavra de Deus sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Siga exatamente aquilo que o Senhor fala ao teu coração. Versículo 12. A pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote, essa será morta. Amados, todos nós temos que reconhecer que antes mesmo, infelizmente, esse é o caminho que acontece. Antes de nós
buscarmos ao Senhor, primeiramente gera no nosso coração o desejo de algo, gera no nosso coração alguma dúvida, gera no nosso coração aquilo que nós queremos, gera no nosso coração as dúvidas. E primeiramente nós buscamos fazer aquilo que é da nossa vontade. E quando nós nos decepcionamos com essas decisões, aí nós buscamos o Senhor. Você quer fazer a coisa certa? Faça o inverso disso que eu falei para você. Logicamente, primeiro vem a dúvida ou vem o sentimento no nosso coração. Mas apresente ao Senhor tudo aquilo que vier no teu coração, seja uma motivação de alegria, seja uma motivação de tristeza, seja uma motivação de ira, raiva, ódio, ou seja, qualquer outra motivação, apresente ao Senhor. E só tome as decisões depois que você tiver a certeza daquilo que você tem que fazer. Vai surgir paz no seu coração. Vai haver um refrigério no seu coração. As coisas vão dar certo diante desse direcionamento. E isso é a certeza que é a direção vinda do Senhor. É assim que nós temos que ser, tá? Então, esses direcionamentos aqui que nós lemos aqui nesses versículos, tá? Nos mostram que as decisões que nós temos que tomar são com base no Senhor. Ou seja, a Bíblia está repleta de direcionamentos e ensinamentos que nos apontam numa só direção: Jesus Cristo de Nazaré. Todos os ensinamentos bíblicos, eles apontam numa só direção, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele deve ser o nosso Senhor e Salvador, e é por Ele que nós devemos decidir e decidir todo o nosso viver. Por isso a Bíblia vai falar no Evangelho de João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a Jesus Cristo que nós temos que nos dirigir. Ele é o único que nos leva até o trono da graça, aonde nós vamos ter todo o direcionamento para a nossa vida, decisões que nós temos que tomar, que vão refletir por todo o nosso viver eternamente. Amém. Então, entenda que nesse versículo de João 14, versículo 6, não existe um caminho, existe o caminho. Não existe uma verdade, existe a verdade e uma vida verdadeira somente, que não é a vida que o mundo oferece. Então, nele está a verdade, ele é o caminho e ele é a vida, e é para ele que nós temos que nos voltar. Quando escolhemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, tudo na nossa vida muda. Muda o rumo, muda a forma, muda todo o nosso viver. O velho se faz novo, as trevas se tornam em luz, o pecador se torna santo, o perdido encontra o caminho, o triste se torna feliz, o abatido se ergue, o enfermo é curado, o ferido é sarado, o cansado é revigorado, o fraco se torna forte e o condenado passa a ser salvo, o morto vive e o que não tinha esperança passa a viver agora eternamente. Quando nós decidimos pelo Senhor, ou seja, a melhor decisão que nós podemos tomar na nossa vida é no Senhor e pelo Senhor, e essas decisões trarão resultados positivos para todo o nosso
viver. Então, eu queria rapidamente meditar com vocês em 3 atitudes que nos levam a tomar as decisões certas na nossa vida, que trarão resultados positivos para todo o nosso viver. Decisões, atitudes que nos levam para decisões corretas. E a primeira atitude que nós temos que tomar é: tenha plena certeza na hora de tomar uma decisão. Tenha plena certeza na hora de tomar uma decisão, e é aí que mora o perigo. Por quê? Porque nós não sabemos se realmente nós estamos certos daquilo do qual nós vamos decidir. Entendeu? Nós não temos a certeza. Muitas das vezes nós ficamos em dúvidas. Diante das decisões da vida, nós temos que ter a certeza do que nós vamos escolher para evitar o pior. Quando não temos a certeza, eu falei agora há pouco, diante das decisões, se forem 2, nós temos 50% de chance de acertar. Como também 50% de chance de errar. E se forem mais opções para escolher, mais difícil vai ficar. Você já foi fazer uma prova onde você não sabe nada, e é prova que você tem que escolher as questões, aquelas são provas de marcar, provas objetivas de marcar, e você não sabe nada, e diante do enunciado você olha para as 4, 5 questões e você faz assim, né? É essa aqui. No final você vai ter o resultado da prova que você fez. Mas quando se trata de assuntos sérios na nossa vida, quando envolve a nossa família, quando envolve o nosso destino, a nossa vida, a nossa integridade, quando envolve questões que vai pesar no nosso dia, e aí? Quando nós não temos a certeza do que fazer. Como é que fica? Nós precisamos ter a certeza e estar tranquilo quanto àquilo que nós vamos escolher. Então, como é que a gente faz para ter essa plena certeza para tomar as decisões na nossa vida? Provérbios 3, versículo 5 tem a resposta para nós, e se assim você vai abrir, eu gostaria que você constatasse na sua Bíblia, tá? Provérbios 3, versículo 5, a palavra de Deus diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração. Aqui está a solução para que nós possamos tomar decisões seguras, tá? Certos da decisão que nós vamos tomar, conhecedores daquilo que nós vamos decidir, tá? Sem ter medo de errar. Confie no Senhor de todo o seu coração. E esse versículo, o versículo 5 de Provérbios 3, eu gosto muito porque ele dá o direcionamento daquilo que nós devemos fazer, e ao mesmo tempo ele dá o direcionamento daquilo que nós não devemos fazer. E quando nós entendemos o que é que o versículo nos alerta daquilo que nós não devemos fazer, é aquilo que pode nos prejudicar diante das decisões daqui que nós temos esse direcionamento, tá? Para que você tome decisões sábias, corretas, confie no Senhor de todo o seu coração. Porém, não se estribe no seu próprio entendimento. Não se estribe no seu próprio entendimento. Não é aquilo que você acha, não é aquilo que você quer, não é aquilo que você acha que é verdadeiro, não é aquilo que você acha que é bom. Como eu falei agora há pouco,
As decisões que vêm do Senhor, muitas das vezes, vão ser contrárias ao nosso viver. Mas quando nós nos colocamos à disposição do Senhor e confiamos no Senhor de todo o nosso coração, a Bíblia é muito sábia quando fala essa palavra, confie no Senhor, e ela não para aí, ela diz de todo o seu coração, ou seja, você não pode confiar pela metade, confiar no Senhor, você entregar para Ele aquilo que você quer, e você ficar ali, trabalhando naquilo que você acha que é certo. Uma vez que você entrega para o Senhor, descansa e espera nele, porque Ele vai trazer um resultado para você, no nome de Jesus. O risco que nós corremos é exatamente, primeiramente, trabalhar no nosso entendimento. E quando nós estacionamos no nosso entendimento, a coisa fica pior. Portanto, se você quer ter a certeza das decisões que você quer tomar, confie no Senhor de todo o teu coração. A decisão que Deus tem para a tua vida é a melhor, no nome de Jesus. A decisão que o Senhor tem para a sua vida pode não ser a que você quer, mas é a melhor no nome de Jesus. Obedeça. Obedeça. Não se desvie nem para um lado nem para o outro. Obedeça. Obedeça. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confiar é ter a certeza da vitória. Confiar é estar despreocupado. Confiar é estar seguro. Confiar é ser ousado. Confiar é fechar os olhos e descansar, sabendo que o melhor vai acontecer na nossa vida. Às vezes nós queremos abrir um negócio, nós queremos fazer algo e planejamos no nosso coração, estribado no nosso entendimento, e vamos para frente, vamos para cima, e vai, parte e tal. Nenhum projeto vindo do homem é melhor do que aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ele que sabe o que é melhor para nós. Ele que sabe o que é melhor para nós. Portanto, nós devemos confiar no Senhor. Você está em dúvida de qual decisão você vai tomar com relação à sua vida, com relação à sua família, com relação às questões que você tem que tomar? Confia no Senhor. Abre o teu coração para Ele. Não toma decisão sem que antes você tenha paz no coração e um refrigério tendo um direcionamento vindo do Senhor. E como eu falei, não vá se iludir com conversas que venham agradar o teu ouvido, que venham ser doce naquilo que você entende que é certo, tá? Busque saber se realmente é um direcionamento de Deus. E dentro dessa tranquilidade, dentro dessa certeza, dessa confiança no Senhor, você pode tomar as suas decisões. Salmos 62, versículo 8 diz: confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Está aflito com alguma coisa? Confia no Senhor. Está aflito diante da decisão? Abre o teu coração, derrama diante do Senhor e deixa que Ele te direcione. Segunda atitude, tá? Segunda atitude, não tenha segredo com quem quer o teu bem. Não tenha segredo com quem quer o teu bem. Isso é uma atitude que nós devemos ter para que nós possamos também tomar decisões sábias na nossa vida.
A Bíblia, ela está repleta de advertências da qual nós devemos calar a nossa boca e ouvir mais. Nós não temos que nos alegrar com os elogios que são feitos por nós, para nós, mas muitas das vezes estar atentos para as críticas que vão vir contra nós ou a respeito das decisões que nós temos que tomar. A Bíblia nos dá direcionamento que, diante daquilo que nós intentamos fazer, fique calado. Não abra para todo mundo aquilo que você intenta falar. Porque quando você abre a sua boca, quando você fala aquilo que está no teu coração, que você entende que vai ser muito bom para você, você está dando autoridade para a pessoa falar algo para você a respeito disso que você falou. É como se você chegar com alguém e dizer, meu irmão, olha, eu vou fazer assim, 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 assim. Você falou para a pessoa. E de repente ela vai lá e toma uma atitude e vai dizer assim, rapaz, se eu fosse eu, não fazia não. Isso aí é muito difícil, não vai dar certo. E aquela pessoa vai jogar água naquilo que está fervilhando no teu coração. Então, a Bíblia vai muitas das vezes dizer que nós temos que calar a nossa boca diante de muitas pessoas. Mas eu quero te dizer, não cale ou não tenha segredos diante de pessoas que querem o seu bem. Eu tenho visto e acompanhado casamentos que têm naufragado e está naufragando porque existem segredos entre os cônjuges. Coisas que o homem sabe e a mulher não sabe, ou vice-versa. Eu tenho visto famílias naufragando também pela mesma questão, onde filhos escondem dos pais aquilo que estão fazendo, com medo de repreensão, ou que não querem ser descobertos, ou que estão gostando daquilo que estão fazendo, mas sabem que é errado, e escondem dos pais aquilo que estão fazendo. E o conselho que essa segunda atitude nos dá é: não tenha segredo diante daqueles que querem o seu bem. Porque, amados, quando a gente abre o coração para um pai, para uma mãe, ou para o cônjuge, tá? Vai haver ali o conselho de pessoas, no caso de pais, vividas, experientes, e vai dizer se sim ou não, está certo ou errado. E muitas das vezes, entre os cônjuges, quando é revelado algo, tá? A paz vem nesse casal, nessa família, na vida desses dois, que vai haver um consenso de entendimento diante daquilo que está acontecendo. E se for alguma dúvida ou um direcionamento naquilo que a pessoa acha que é correto, de repente o cônjuge, tem uma ideia melhor. E nós temos que reconhecer que nem sempre nós temos a palavra certa. Nós não somos o dono da verdade. Mas, acima disso tudo, nós também temos que ter o discernimento
que o conselho que nós ouvimos, esses conselhos têm que estar pautados na palavra de Deus. Como eu disse, todos os conselhos que talvez venham agradar aos nossos ouvidos, mas que venham nos afastar de Deus, todos os conselhos que nós ouvimos, ou aquilo que nós estamos fazendo, que nos separam dos nossos, que estão prejudicando as famílias, nós devemos atentar para as nossas vidas, porque não é vontade do Senhor, não é a coisa certa a se fazer. Portanto, não esconda, não tenha segredos diante das pessoas que te querem bem. Mas também não saia falando por aí aquilo que está no teu coração para qualquer um. Muito cuidado. Mas diante do Senhor, esse nós não podemos ter segredo. E nem temos como ter segredos diante de Deus. Porque Deus sonda os nossos corações. Ele sabe tudo ao nosso respeito. E se nós queremos ser prósperos e abençoados no nosso viver, na nossa vida espiritual, nós não temos que ter segredos diante de Deus. Aí você pode dizer, pastor, eu não estou entendendo. Se Deus sabe tudo ao nosso respeito, por que nós vamos ter segredos? Porque, amados, se eu olho para uma pessoa e eu sei que aquela pessoa está numa situação e eu aconselho aquela pessoa e aquela pessoa permanece calada, é porque ela quer continuar naquela vivência. O Senhor olha para nós e sabe tudo ao nosso respeito e tem a solução para todo o nosso viver. Porém, se eu não abrir o meu coração diante de Deus, não tem como eu ser abençoado por Ele diante daquilo que Ele quer fazer para nós, em nossas vidas. Se tem alguém que quer o nosso bem, esse alguém é o Senhor Jesus na nossa vida. E Ele sabe tudo a nosso respeito. Eu lembro dessa passagem, nesse entendimento, eu lembro que Davi, o homem de Deus, e a Bíblia diz que era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, mas um homem como eu, como você, pessoa como eu, como você, mas também que falhou, e nós sabemos disso, e a Bíblia diz que ele cometeu um adultério, e por conta desse adultério cometeu um homicídio. Mas a Bíblia diz que enquanto ele calou o seu pecado diante de Deus, ele sofreu. Ele sofreu. Abra sua Bíblia em Salmos 32. Salmos 32. Primeiramente o versículo 1. Olha só o que diz o versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Olha só o que diz o versículo 3. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Deus sabia do pecado de Davi. Deus sabia do pecado que ele havia cometido. E esses gemidos que ele tinha todos os dias é como se fosse a mão do Senhor pesando sobre a sua vida. E a consciência de Davi o acusando a todo momento, enquanto ele calava os pecados. Mas o Salmo de número 32 é um salmo de alegria, quando diz que Davi, reconhecendo a sua culpa, ele colocou diante de Deus o seu pedido de perdão, se arrependeu daquilo que fez e colocou diante de Deus o seu perdão. E diz o versículo 1 que nós lemos aqui agora há pouco: bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada. Quando é que a transgressão é perdoada?
quando é confessada diante de Deus. Não basta o Senhor saber que eu sou pecador. Ele tem que entender e tem que ouvir de nós que nós estamos arrependidos e queremos abandonar. Abra sua Bíblia em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Olha só o que diz a Bíblia. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Muitas vezes nós queremos ser abençoados. Muitas das vezes nós queremos que o Senhor estenda a sua poderosa mão sobre nossas vidas, mas algo está dando errado e nada acontece na nossa vida, a gente não sabe por quê, né? A gente não sabe por quê. E a gente acha, muitas das vezes, que nós estamos bem diante do Senhor. E o que acontece é que, às vezes, a prática de um erro na nossa vida, ela se torna tão recorrente que aquilo cauteriza o nosso coração, cauteriza a nossa mente, e muitas das vezes nós nem sequer mais sabemos se é certo ou se é errado. De tantas vezes que aquilo vem sendo praticado. Um pecado, um erro, uma falha, um proceder, uma atitude, procedimentos diante da família, diante de Deus e tudo mais. Portanto, quando nós temos um coração aberto ao Senhor e todas as vezes nós fazemos aquele momento de um auto-reconhecimento, de uma autoanálise, nós buscamos em nós mesmos, será que aquilo que eu estou fazendo está certo? Mas muitas das vezes quando nós estamos em paz com a nossa consciência, né, mas nós temos que mesmo assim colocar diante de Deus a nossa vida e perguntar: Senhor, há alguma coisa no meu coração que de repente possa estar entristecendo o teu coração? E o Espírito Santo de Deus vai, com certeza, falar aos nossos corações, trazer à nossa mente algo que talvez nós estejamos fazendo que pode estar atrapalhando a nossa caminhada cristã, e nós muitas das vezes não vamos para frente, não conseguimos realizar algo na nossa vida, pedimos, queremos tomar decisões e não acontece porque algo está atrapalhando. Amados, se tem alguém que quer o nosso bem, esse é o Senhor Jesus. E Ele tem algo maravilhoso para nós, que é a salvação de nossas vidas, que é a bênção para toda a nossa vida e a nossa família. E nós temos que reconhecer que a melhor decisão que nós temos que tomar é diante do Senhor. É pelo Senhor, para que a partir dele nós possamos reconhecer quem Ele é, para que assim Ele possa conduzir todo o nosso viver. Quando nós não temos segredos diante de Deus, Ele passa a trabalhar na nossa vida e a consertar tudo que está errado. Tudo que está errado. Olha só o que diz Provérbios 3, versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Veredas aqui é vida. Veredas é viver. Veredas são as nossas decisões, todo o nosso viver. Então, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, não ter segredos diante de Deus, abrir todo o nosso viver diante de Deus. Em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que acontece na nossa vida, que o Senhor esteja presente, que Ele tome a frente de tudo, que Ele nos direcione, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja. E diante do Senhor, tomando conta de todo o nosso viver, Ele endireitará as nossas veredas.
Ele endireitará as nossas veredas. O que é que você está hoje, aqui, nesse momento, de repente, entristecido ou abatido por algo que está dando de errado na sua vida, ou no seu viver, ou na sua família, ou diante daquilo que você está fazendo? O que é que está dando de errado? O que é que está acontecendo? O Senhor tem parte nisso? O Senhor tomou a frente disso? Você tem colocado o Senhor diante disso? Não tenha segredo diante de Deus. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Decisões corretas, decisões sábias que nós temos que tomar. Eu gostaria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Queria que você meditasse nesse momento, na sua vida, na sua família, o que está acontecendo no seu dia, no seu viver, hoje. Como eu falei lá no início, nós vivemos e temos que tomar decisões sempre. E talvez todos nós estejamos, muitos de nós estejamos aqui diante de situações que nós temos que tomar uma decisão e não sabemos qual. Alguns estão pressionados, outros estão sofrendo consequências por causa de decisões erradas, atitudes erradas, coisas erradas. É o Senhor que endireita o nosso viver. É o Senhor que endireita todas as nossas veredas. É o Senhor que tem para nós o melhor. E nós temos que estar com o coração aberto para Ele. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Mas, como eu falei aqui no início, a primeira atitude que nós devemos tomar na nossa vida é com relação a atitudes espirituais. Nós vivemos no mundo real, influenciado por um mundo espiritual. Guerras espirituais, aonde nenhuma força do mal vence a força do bem, porque o Senhor é maior que todas elas no nome de Jesus. Mas nós temos que fazer parte do Senhor. O nosso viver tem que ser dele. Nós temos que confiar no Senhor de todo o coração, com todo o coração, de todo o coração. Nós não temos que ter segredos diante de Deus. E abrir todo o nosso viver. Quando assim nós fazemos, Ele passa a consertar todo o nosso viver, toda a nossa vida, toda a nossa família, tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu quero aqui fazer uma pergunta. Há alguém no nosso meio que ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus e queira fazer isso? Levante sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Levante sua mão assim, bem alto assim. Eu quero orar pela sua vida. Há alguém no nosso meio que queira entregar a sua vida para o Senhor hoje? Diga-se: Senhor, toma conta do meu viver. Muda a minha história. Muda a minha sorte, Senhor, no nome de Jesus. Há alguém? Levante sua mão. Eu quero orar por você. Há alguém no nosso meio que queira se reconciliar com o Senhor? Um dia entregou sua vida, mas hoje está desviado. Há alguém no nosso meio que queira fazer isso? Levante sua mão. Eu também quero orar por você. Não? E diante de tudo aquilo que você está vivendo, diante de todas as suas dúvidas e decisões, eu quero orar pela sua vida nessa hora. Deus, no nome de Jesus, Senhor, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome.
Toma conta, Pai, de todos nós aqui. Toma conta de todo o nosso viver, Senhor. Toma a frente, Senhor, de tudo aquilo que nós temos que decidir na nossa vida. Que o nosso coração esteja totalmente confiado em Ti, Senhor. Que nós não tenhamos segredos diante de Ti, Senhor. Que nós possamos ir até o nosso lugar secreto, Pai, de oração, para ter um encontro contigo, Senhor, e ali derramar o nosso viver, abrir o nosso coração para que Tu possas, Pai, tomar a frente de tudo, Senhor, e nos dar direcionamentos para que as nossas decisões sejam decisões sábias e nós possamos colher os frutos dessas decisões para o resto de nossas vidas, Senhor. Que sejam decisões positivas, posições de bênção, Pai, na nossa vida. Os corações aflitos, Senhor, toma, Pai, Tuas mãos, dá o direcionamento, dá a sabedoria, dá o entendimento, Senhor, daquilo que tem que ser feito, para que nós possamos nos alegrar no Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, nessa hora, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém.